Oi, tudo bem com você? Eu sou Roberto, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre continentes. O que é um continente? Provavelmente você vai responder que são aqueles 6 tradicionais, né? Antártica, Europa, África, Ásia, Oceania e América. Mas beleza, existem outras diferenciações entre a divisão de continentes. Vamos ver isso agora. Antes de mais nada, eu peço duas coisas a você. Que você deixe seu like e você se inscreva no canal, que aí você me ajuda demais. Beleza? Vamos lá. Então, primeira pergunta. O que é um continente em si? Continente é uma grande massa de terra cercada por águas dos oceanos. É uma grande porção de terras, né, de crosta, de rochas, cercada por águas. O continente, galera, como eu falei, é importante ser definido com uma grande porção de terra cercada por água, o que traz para a gente, por exemplo, o continente da Oceania. A Austrália em si, ela é uma porção continental, né? A Austrália não é uma ilha, apesar de parecer dentro do mapa mundi, né, uma ilha, a Austrália é uma porção continental, é praticamente ali a extensão do continente da Oceania, né? A maior parte do continente da Oceania. Para dividir os continentes, nós temos dois critérios. Nós temos o critério geográfico-geológico, que leva em consideração a formação desses continentes, né? A deriva continental, e também histórico-cultural, que tem relação com o desenvolvimento daquele país, daquele continente, daquela população daquele lugar. Vamos por partes. Critério geográfico-geológico. Nós temos aí, por exemplo, estes continentes. Nós temos, por exemplo, o continente americano, sem as divisões de América do Norte, Central e do Sul. Então, o continente americano, um bloco em si. Por quê? Porque o continente americano está ligado de norte a sul, né? A América Central faz essa pontezinha ali, né? O Panamá, por exemplo, né? Tem um estreitozinho ali, ó, o Canal do Panamá e tal. Essa região aí liga a América como um todo. Então, é um supercontinente aí. Do outro lado, nós temos um outro supercontinente, do ponto de vista geológico, porque não tem divisão de oceanos. Perceba só, Europa e Ásia. Aqui nós temos, ó, os Montes Urais dividindo os dois continentes somente. Não tem oceano aí. A divisão é feita por montanhas, né? Os Montes Urais que ficam ali na Rússia, né? Lembrando que a Rússia está em dois continentes, ela está na Europa e na Ásia. Nós também temos aqui, né, montanhas aqui no Cáucaso, o Mar Cáspio, enfim. Nós temos divisões que não são os oceanos. Então, Europa e Ásia são um supercontinente, mas não só os dois. A África também faz parte desse supercontinente. Por quê? Aqui, ó, na região do chamado Oriente Médio, né, no norte da África, nós temos o chamado Canal de Suez, que é por onde, né, o ser humano construiu um canal para ligar aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, que pega aqui o sul da Europa, para o Mar Vermelho, para chegar aqui na Ásia, né? Isso aqui é uma rota comercial. Inclusive, já fiz até um vídeo sobre isso, né? Atualmente está tendo um conflito entre os Houthis, que são povos dentro do Iêmen, que eles estão atacando navios comerciais que passam ali no Mar Mediterrâneo, no Mar Vermelho, né, exatamente nessa região, porque eles estão apoiando, né, o Hamas dentro ali da faixa de Gaza, com o conflito de Israel, enfim. E aí os americanos usam muito essa rota, os ingleses, os franceses, inclusive brasileiros. O navio brasileiro já foi atacado pelos Houthis por engano, mas já foi. Exatamente porque aqui é uma rota comercial. Mas o canal de Suez, ele foi feito por seres humanos. A região ali, na verdade, ela é colada também. O norte da África, o Egito, com a região de Israel, no caso, né, exatamente ali onde fica a faixa de Gaza, é onde está colado os dois continentes. Portanto, nós temos aqui um supercontinente formado por Europa, África e Ásia, tá? Então, esse é um outro supercontinente. Aí nós teríamos também nessa divisão o continente da Oceania, que esse sim é dividido por oceanos, e o continente antártico. Nessa divisão, então, nós teríamos aí 4 continentes, na divisão geológica geográfica. Então, lembrando aqui, né, nós basicamente consideramos os oceanos dividindo. E aí tem um chip, né, de nome para ficar mais bonito, que é Eurafrásia. Eurafrásia seria essa junção dos 3 continentes, como eu falei para vocês, né, os Montes Urais, o Canal de Suez, né, antigo istmo, porque era uma porçãozinha de terras, né, uma pequena porção de terra que ligava os dois lugares. Então isso é um istmo. Agora não é mais istmo porque fizeram um buraco ali ligando os dois mares. E a África e a Europa também não são, aliás, eu esqueci de falar, né, a África e a Europa não são separadas também por oceanos, eles são separados pelo próprio mar Mediterrâneo. Ou seja, esse aí é o supercontinente Eurafrásia. Aqui tem, inclusive, né, a imagem do Canal de Suez. Só para você visualizar, ó, do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, nós temos aqui o Canal de Suez, aqui é o Egito e aqui, né, a Península do Sinai,
que já fez até parte de Israel. Eu fiz uma aula sobre essa península de Sinai, sobre a península de Sinai, sobre o conflito, né, árabe-israelense. Se você quiser, pode procurar aí no canal, tem esse vídeo. Enfim, aqui nós temos, então, um supercontinente do ponto de vista geográfico e geológico, certo? Então, nós temos, mostrando, né, a região aí entre África e Ásia. Bom, nesse critério tem um detalhe importante, né? A Europa, ela é considerada uma península da Eurásia, da Eurafrásia, né? Por quê? O que é uma península? Pensa só, o que é uma ilha? Uma ilha é uma porção de terra cercada por água por todos os lados, correto? Uma península é quase isso. É uma porção de terra cercada por água por quase todos os lados, menos um, que vai se ligar ao continente. Então, a Europa, ela é uma península da Eurafrásia, olha só. Da Eurásia, no caso aqui, que está considerando só Europa e Ásia. Mas olha só, a Europa bem aqui, ela é cercada por água, menos por um lado que se liga ao continente. Portanto, a Europa ela pode ser chamada de península. Aqui nós temos uma imagem de uma península, tá? Aqui no Brasil, em Santa Catarina. Olha só o que é uma península, Tem uma porção de terras, perceba só, cercada por água, por quase todos os lados, menos um que se liga ao continente, tá? Aliás, tem um detalhe importante também dentro da geografia. Perceba que nesse lugar aqui, faz esse tipo C, essa área arredondada onde o mar entra, é muito comum onde tem península. Esse C, como é uma área arredondada pequena, se chama baía. Baía sem o H. B-A-I com acento no I e A. Baía. Isso aí é essa porção de terras, né, arredondada aqui, pequena, onde a água do mar entra. E quando é grande essa porção de terras, né, essa porção de água, perdão, nós temos o nome de Golfo. Então, quando você ouvir falar sobre Golfo do México, Golfo Pérsico, exatamente uma área arredondada, onde a água do mar entra, né, no continente, geralmente cercada por penínsulas, e essa área arredondada Golfo, ela é muito grande, certo? A única diferença é essa, tá? Então, nós temos aí as nomenclaturas, caso você queira tirar um print, tá aí. Aqui nós temos, por exemplo, a Baía de Guanabara, uma baía muito famosa no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Então, a Baía de Guanabara, exatamente essa área, né, circular, esse formato de C, onde a água do mar entra. Bom, critério histórico-cultural, nós temos aí os 6 continentes. América, África, Ásia, Antártica, Oceania e Europa. Detalhe para Antártica, tá? O nome Antártica pode ser chamado também de Antártida no Brasil. Por quê? Porque Antártica é o nome de uma marca de cerveja. Então, por isso, né, historicamente, passou a ser utilizado o nome Antártida. Lembrando que Antártica vem do nome antiártico, quer dizer, o oposto do Ártico, que é a porção norte do Polo Norte, né? É o próprio Polo Norte. Então, Antártica também está correto, tá? Não está errado falar esse nome. Perceba só, então, os 6 continentes aí nessa divisão histórica, né? Então, a Europa e a Ásia, por exemplo, né, não são divididos por oceanos, mas por uma questão cultural eles têm uma diferença aqui. Assim como a África tem toda a sua história diferenciada, né, dos outros 2 continentes que estão colados a ela. Por isso que são continentes diferentes. Porém, alguns autores, eles dividem a própria América, certo? Eles consideram a América, perceba só, né, tem um GIF aí passando, eles consideram a América também como uma subdivisão, né, que é a regionalização geográfica da América, né? Então, eles consideram a América do Norte ali, a porção dos 3 países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, mais a América Central e o Caribe fariam parte dessa América do Norte, e a América do Sul é a própria América do Sul na nossa regionalização aqui da América, né, da Colômbia para baixo. Mas essa é uma outra divisão, tá? Alguns autores podem utilizar, então, dependendo do autor, né, vai ter essa divisão aí da América também, porque é um continente muito grande, e realmente a história dos países americanos, ela é um pouquinho diferente, né, da região da América ali do Norte, né? Eu acho que a melhor divisão da América regional mesmo é a entre anglo-saxônica e latina, porque a América Latina ela tem mais características em comum, né, do que a regionalização geográfica. Enfim, mas também é uma outra forma de regionalizar historicamente, tá? Existem também os chamados continentes submersos, por exemplo, a Zelândia, tá? Foi descoberta recentemente. A Zelândia é uma porção de terras que estão submersas, estão por baixo da água, tá? Fica na região da Nova Zelândia, por isso que é Zelândia. A Nova Zelândia seria o topo dessa área, seria uma montanha dentro dessa área, afundada no oceano, que não é tão profunda, ela é rasa. E a Nova Zelândia, ela seria cerca de 6% desse território. Então seria meio que um continente mesmo, uma área continental, a tal da Zelândia.
E aí a Nova Zelândia, nos últimos anos, ela está lutando, né? É uma ideia, no caso, considerar essa Zelândia como um novo continente. Por quê? Porque aí a Nova Zelândia vai poder explorar essa área. Quem sabe é uma área para se encontrar petróleo, por exemplo. Então, economicamente é importante ali para a Nova Zelândia ser considerada a Zelândia um outro continente, mesmo estando submerso. É uma curiosidade, né, à toa para você. Bom, então essa aula é bem simples, tá? Só para lembrar o que são os continentes e que tem essa divisão aí, né? Caso você ouça falar sobre Eurásia, né? Que aí é o supercontinente da Europa com a Ásia. Ou Eurafrásia, que é Europa, Ásia e África. Lembrando que eles não têm divisões de oceanos entre eles. Eu vou fazer uma outra aula depois, postar aqui, falando sobre a África estar se dividindo pelas placas tectônicas, sendo divergentes. Aí vai formar um novo continente, só que isso aí vai acontecer em milhões de anos daqui para frente, certo? Bom, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela companhia e até a próxima.